Tem uma profecia que fala: vai vir um rio de água doce de Jerusalém e vai correr ao Mar Morto. Quando ele chegar no Mar Morto, as águas vão ficar doces. E vai ter peixes e pescadores, de En-Gedi a En-Eglaim, que é justamente a zona onde está acontecendo isso. Mas o que está acontecendo é o seguinte: o Mar Morto está recuando, baixando o nível 1 metro por ano. Então tem zonas que o Mar Morto já recuou alguns quilômetros. Então imagina que tinha um Mar Morto e ele recuou. E onde o Mar Morto está recuando, estão abrindo crateras. Que essas crateras a gente chama de bolanes. E os bolanes estão se enchendo de água. Então pensa que abre uma cratera e muitas vezes a cratera está brotando água de baixo e água doce. Não aquela água com enxofre. Não, e isso é bizarro, porque tu tá no Mar Morto, tu tá assim, olha, 2, 3 metros, tu tá água salgada, a água mais salgada do mundo, Mar Morto. Onde tá brotando essa água doce, tá nascendo vida. Então, em volta do Mar Morto, e é uma zona muito específica, que é o norte do Mar Morto, do lado de Israel, porque o Mar Morto também tem o lado jordaniano. Tá acontecendo só no norte do Mar Morto, de En-Gedi pra cima, e só do lado israelense. Se abriram essas crateras, se encheram de água e tá nascendo um monte de vida lá. Então tu tem porcos selvagens, tu tem burricos selvagens lá, tu tem plantas, tu tem tamareiras, tu tem árvores frutíferas e pássaros, e o principal é que tem peixes. Mas por que isso chama tanta atenção? Porque em Ezequiel 47 tem uma profecia que fala que vai vir um rio de água doce de Jerusalém e vai correr ao Mar Morto. E quando ele chegar no Mar Morto, as águas vão ficar doces. E vai ter peixes e pescadores, de En-Gedi a En-Eglaim, que é justamente a zona onde está acontecendo isso. Fala que vai ter aves frutíferas, que tá tendo. Fala que vai ter peixes. Tem pássaros, tem as árvores frutíferas. Mas tá escrito que é engraçado, tá escrito que os charcos e os lamaçais vão continuar. Então tá cheio de vida, mas é um lamaçal horrível. Cada vez que eu vou lá, eu atolo, assim, às vezes, assim, até quase a cintura eu atolo na lama lá. Eu já fui algumas vezes lá filmar. Teve uma vez que eu voltei sem sapato, eu perdi meus 2 sapatos e uma meia. Então eu voltei só com uma meia do dia. E por isso, tem muitos fenômenos lá acontecendo que nos chamam muita atenção. Por exemplo, o Rio de Jerusalém. A água não tá vindo de Jerusalém? Sim, indiretamente. 2 maneiras tá vindo a água de Jerusalém. Primeiro, porque em Jerusalém chove. Quando em Jerusalém chove, a água tem 2 caminhos. Ela corre para o deserto e ela corre para o Mar Morto e desemboca no Mar Morto, porque Jerusalém é uma montanha. Então, quando chove em Jerusalém, ela vai correr ou para o Mar Mediterrâneo ou para o Mar Morto. Então, alguns dias por ano em Jerusalém, quando chove muito, correm rios de Jerusalém até o Mar Morto e eles enchem os bolanes no caminho. Todos os anos, quase, infelizmente, tem gente que falece porque não sabem direito como lidar com os rios do deserto. Porque tu tá no deserto, o sol tá lindo, o dia lindo, só que em Jerusalém tá chovendo, e aí o rio do nada, assim, tu tá caminhando, de repente, e vem uma enxurrada. A água que tá brotando, ela é transparente, só que daí ela começa a mudar de cor. Primeiro, onde tem muita lama, ela vai ficar marrom. Só que se a água fica bem parada, ela baixa, mas também tem alguns bolanes que eles começam a ter algas. Então tu tem bolanes verdes, tu tem bolanes azuis, tu tem bolanes brancos, tu tem marrons e tem às vezes vermelho e rosa também. Então às vezes é lindo, porque tu tem, assim, às vezes tem uns vermelhos assim da cor de sangue até. Sim. Então tu tem diferentes cores. E uma coisa é que todos os dias em média abrem 2 novos bolanes. Então, um local que é conhecido biblicamente como Cesareia Filipe, se vocês buscarem no mapa, é chamado de Pânias, ou Bânias com B. Normalmente no mapa vai aparecer Bânias com B. Era uma cidade pagã. Tinha um culto pagão ao deus Pã. O deus Pã era metade bode, metade pessoa. Eles tinham lá culto a Pã e parte do culto eram cabritos adestrados dançantes. Tinha um culto a alguns deuses, mas o principal realmente é Pã. E do lado ainda tem a caverna, justamente onde tinha culto da entrada do inferno, que eles acreditavam que aquele local tinha uma conexão com a entrada do inferno, eles faziam sacrifícios lá, eles faziam culto pagão, justamente está escrito na Bíblia que Jesus vai a Cesareia Filipe, e lá ele fala: as portas do inferno não prevalecerão sobre ti. E ele fala do inferno e dos céus justamente ali do lado. E ele usa provavelmente aquele cenário dizendo: aqui é o inferno. E por isso a gente vê essa associação daquele lugar com o inferno. E também não é o único inferno de Israel. A gente tem mais de um lugar. O inferno na Bíblia tem mais de um nome. Então, um dos nomes, por exemplo, que se usava era Hades. Outro nome que se usava era Seol. E o outro nome é Geena,
E era um local que eram feitos sacrifícios por pagãos, sacrifícios de crianças. E queimavam crianças vivas. Meu Deus. No período bíblico. Então era um culto feito pelos pagãos ali, pelos cananeus. Então, quando a gente vê a Bíblia, ela tem uma questão figurativa, muitas vezes ela tem uma questão literal também. É um lugar que existe, Gênesis, existe essa entrada do Hades, que era considerada a entrada do Hades, ela secou. Hoje em dia é uma caverna seca, mas ela tá lá. Então, tu tem esse lugar que era considerado uma das entradas do Hades, que ficava lá em Cesareia Filipe. Então, Armagedon também é um lugar físico. Então, quando a Bíblia fala, muitos dos lugares são lugares físicos.